Viva Maria Imaculada! Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas. Lucas capítulo 5, versículos de 17 a 26. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia, estava ele ensinando. Ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo um homem paralítico, e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiam ao telhado e por entre as telhas o arriaram com um leito ao meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: quem é esse homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: perdoados te são os pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus. E, tomados de temor, diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, no evangelho de hoje encontramos Jesus pregando em uma casa. Ele havia entrado naquela casa e começou uma pregação. Uma multidão afluiu para ouvir a pregação de Jesus, de tal forma que a casa se encheu de gente, ninguém conseguia mais penetrar na casa, ninguém conseguia mais entrar na casa. Os homens tinham um amigo, um colega, um conhecido que estava paralítico. Eles acreditavam que se Jesus tocasse, se Jesus intercedesse, aquele homem seria curado. Eles acreditavam que Jesus tinha o poder de curar. Milagres e prodígios ele realizava. Mas como então apresentar esse paralítico a Jesus? Se a casa estava lotada, não tinha como entrar. Naquela época, o forro das casas era feito de madeira e folhas. Então eles sobem com o paralítico, com maca e tudo, no teto da casa, tiram as folhas, abrem o teto e arriam aquele paralítico diante de Jesus. Jesus olha para aquele homem e diz: os teus pecados te são perdoados. Os fariseus acusam a Jesus: quem é esse que diz que perdoa o pecado? Só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus opera algo tremendo. Jesus diz o que é mais fácil dizer: os seus pecados te são perdoados, ou dizer a esse paralítico: levanta-te e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados. Eu te ordeno, filho, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. E naquele instante aquele homem foi completamente curado. Queridos, esse mistério que nos é apresentado hoje nos mostra a gravidade do pecado. O pecado é muito mais grave do que uma paralisia do corpo. O pecado é muito mais grave do que qualquer doença do corpo. O pecado é mais grave do que o câncer, é mais grave do que a AIDS, é mais grave do que o Covid, é mais grave do que qualquer doença que você pode imaginar. Porque a doença vai matar esse corpo, essa carne. Mas o pecado mata a alma, precipitando-a no inferno. Romanos capítulo 6, versículo 23, São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Assim, Jesus, vendo aquele homem paralítico, antes de curar a sua paralisia,
Jesus o perdoa, o lava, o limpa do pecado. Os teus pecados te são perdoados. A nossa desgraça é que hoje nós nos importamos muito com as coisas que passam. Esquecemos as coisas que não passam. A gente se importa muito com esse corpo, em alimentar essa carne, em nutrir essa carne, em dar descanso a esse corpo, em dar prazer e divertimento a esse corpo. Nós buscamos tomar remédio, fazer exercício físico, cuidar da saúde desse corpo. Não que seja errado, tudo isso é certo. Você tem que realmente cuidar do seu corpo. Só que esse corpo vai passar. E as pessoas vivem como se fosse viver para sempre nessa terra. Mas esse corpo vai passar. Lembra-te que tu és pó, é o pó, hás de retornar. Nós passaremos. Nós passaremos. E estaremos diante de Jesus. Seremos julgados. E será decidido onde passaremos a eternidade, no céu ou no inferno. A questão é, como está a saúde da sua alma? As pessoas vivem em estado de pecado mortal, pecado contra os 10 mandamentos, pecado de matéria grave, e vivem em estado de pecado mortal e não estão nem aí. Estão nem aí. Estão caminhando para o inferno, porque o Catecismo da Igreja Católica diz que aquele que morre em estado de pecado mortal vai direto ao inferno. As pessoas vivem em estado de pecado mortal, correndo o risco de perder a sua alma eternamente, porque se morrerem em estado de pecado mortal, vão direto ao inferno, e não estão nem aí. Não estão nem aí. Se tivesse com uma doença, iam procurar o médico, iam fazer a cirurgia que o médico recomendasse, iam fazer o tratamento que o médico recomendasse para recobrar a saúde desse corpo. Gente, mas esse corpo vai passar. Em contrapartida, a alma tem vida eterna. Aonde você vai passar a eternidade? Você está entendendo a loucura que é a gente negligenciar a nossa salvação? A loucura que é negligenciar a salvação. Estamos no Advento. Iniciamos domingo passado a segunda semana do Advento. Advento é tempo de preparação para o Natal, no qual, nos preparando para o Natal, a igreja nos recorda que Jesus há de voltar na sua segunda vinda gloriosa e que também precisamos nos preparar para a segunda vinda gloriosa de Jesus. Se Jesus voltasse hoje e hoje fosse o seu julgamento, onde você passaria a eternidade? Como tem sido a sua vida espiritual? É hora então de você buscar um sacerdote, fazer uma boa confissão individual com o sacerdote, pega um papel e escreve no papel todos os seus pecados, com base nos 10 mandamentos, com base nos 5 mandamentos da lei da igreja. Põe no Google lá os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja. Faz uma boa confissão. Todos os pecados que você lembrar, você escreve. Os pecados que você lembrar que não estão nos 10 mandamentos, que não estão nos 5 mandamentos da igreja, como por exemplo gula, preguiça, os pecados capitais. Escreve lá, 7 pecados capitais. Eu tenho cometido os 7 pecados capitais. Assim você faz uma boa preparação. 10 mandamentos, 5 mandamentos da lei da igreja, os 7 pecados capitais. Escreve no papel. E alguns pecados que você possa cometer que não estão nesse rol, como por exemplo a mentira, que não está nos 10 mandamentos, que não está nos 5 mandamentos da igreja, que não está nos 7 pecados capitais, mas que é um pecado. E você se lembrou, eu menti. Então escreve lá, mentira. Escreve todos os seus pecados no papel. Procura um padre e fala, padre, abençoe-me porque pequei. Faça uma boa confissão. Tenha saúde na sua alma. Tenha saúde na sua alma. Porque a sua alma, na verdade, é o único tesouro que você tem. E para manter a saúde da alma, é preciso higiene e alimentação. Higiene, confissão, alimentação e Eucaristia. Esses 2 sacramentos, a frequência nesses 2 sacramentos, a confissão que nos prepara para a Eucaristia, a confissão que nos limpa e a Eucaristia que nos alimenta e nos une a Jesus. Por esses 2 sacramentos, a sua alma vai ser saudável. A sua alma vai ter vida. A sua alma vai ter vida eterna. Pensa nisso. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.